Fala pessoal, mais um PTK e Pipoca aqui começando. Eu sou o Patrick Ascioli, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso especial de Halloween. Mas antes da gente começar o vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar as notificações para não perder vídeo nenhum. Beleza? O assunto de hoje vai ser, de novo, plot twists. Hoje eu vou apresentar mais 5 filmes de terror e de suspense que eu fiquei embasbacado quando eu soube qual era realmente o segredo guardado ali, o plot do filme. E eu tenho certeza que vocês devem concordar comigo caso vocês já tenham visto. Então, bora pegar a pipoca e curtir o vídeo. Antes de tudo, já vou avisando que a gente vai ter spoilers, porque não dá pra falar dos plot twists sem, revelá-los. Então, caso você não tenha assistido os filmes, eu vou falar o nome deles antes para você ficar bem ciente do que vem por aí. Você pode pular o vídeo, ir para o próximo, assistir o filme antes lá, voltar no vídeo depois, fica a seu critério. Caso você não se importe com o spoiler, eu já tenha visto esses filmes, continua aí no vídeo, porque vai ser legal esse papo que a gente vai bater aqui. Bem, hoje o primeiro filme da nossa lista é O Bebê de Rosemary, de 1968, dirigido pelo Roman Polanski. E a sinopse dele diz o seguinte: um casal se muda para um prédio com pessoas estranhas. Acontecimentos ainda mais estranhos levam a jovem que está grávida a duvidar de sua própria sanidade. Porém, o parto e a descoberta de uma seita diabólica irão finalmente mostrar a verdade. No filme, o ano é 1965. Rosemary se muda para um prédio em Manhattan junto com seu marido Guy. Lá no prédio, a Rosemary acaba conhecendo a Terry, que tem um colar com um pingente que chama a atenção de Rosemary. Só que ela não gosta muito do cheiro ali do colar, o cheiro que ele tem. A Terry é uma ex-viciada em drogas que está em recuperação na casa de um casal de idosos, os Castevet, que é a Minnie e o Roman. Um dia, quando Rosemary está voltando com o Guy para o prédio, à noite, a Terry acaba pulando do prédio e se suicidando. E aí eles acabam conhecendo o casal de idosos que estavam ali ajudando a moça. E eles acabam fazendo uma amizade com o casal mais jovem e acabam um frequentando a casa do outro. Um dia, quando a Minnie leva um mousse de chocolate para eles, depois que ela insiste deles jantarem e tudo mais, a Rosemary vê umas coisas estranhas na sobremesa e acaba jogando fora. Mas isso não faz muito efeito porque ela acaba desmaiando. E aí ela fica meio perdida ali em pensamentos e enquanto está sem os sentidos, ela vê uma presença muito forte, maligna, que está ali junto com o Guy, como se estivesse sendo projetada a partir do marido, e a estupra. E ela também percebe que vários moradores do prédio estão cercando ela. Quando ela acorda, o marido diz que ela não estava querendo ter relações com ele e tudo mais, e que ele teve que forçar. Ela inclusive estava bem arranhada, bem machucada. Pouco tempo depois, a Rosemary aparece grávida e vai, querer consultar lá com o seu médico de confiança, o Dr. Hill. Só que existe uma insistência da Minnie, principalmente, para que ela se consulte com o Dr. Serpenstein, e ela acaba fazendo isso. Quando ela vai se consultar com o Dr. Serpenstein, ele diz para ela tomar um tipo de suco que a Minnie vai levar para ela todos os dias, porque vai ter uma eficácia melhor do que as vitaminas sintéticas dadas em comprimidos. E Rosemary acaba tomando todos os dias esse suco e inclusive fica com o colar da Terry, onde a Minnie diz que aquele cheiro vem de Root Tannis, que é uma erva que ela coloca ali dentro do pingente. Bem, os acontecimentos vão a cada vez ficando mais estranhos. Rosemary vai começando a perder peso, tendo uma aparência cada dia mais pálida. Inclusive, quando ela dá uma festa em casa para alguns amigos, eles recomendam que ela volte ao Dr. Hill e pare de ir nesse médico que ela está indo, porque precisa ir num médico de confiança, porque não faz sentido ela estar perdendo peso durante toda a gravidez. Bem, Rosemary tenta fugir do marido. Ela começa a achar que o marido tem alguma coisa a ver com isso, que existe algum tipo de culto, alguma coisa está errada ali dentro do prédio. E por ele ser ator e não estar encontrando sucesso, ela começa a achar que ele fez algum tipo de acordo ali para poder conseguir sucesso, já que uma peça que ele queria entrar, mas tinha perdido o papel, o ator principal acabou ficando cego repentinamente, fazendo que o Guy conseguisse o papel que ele tanto queria. Bem, quando chega finalmente o momento em que Rosemary vai ter o bebê, ela perde de novo os sentidos e quando acorda é revelado que o bebê está morto e que eles já retiraram ele de perto dela. Só que desde quando eles entraram no apartamento, eles viram que um antigo armário estava posicionado de uma forma muito ineficaz, porque não daria para poder fazer o uso deles.
E ela descobre, na verdade, que esse armário estava ali pelo outro morador, fechando uma passagem que dava para a casa dos Castevetti. E ela acaba escutando um choro de bebê e adentra por ali e acaba encontrando os moradores do prédio que ela já tinha visto antes, quando ela foi estuprada, e todos aqueles que tinham um comportamento meio estranho ali, reunidos lá, porque o filho dela, Adrian, estava vivo. E na verdade o plot twist chega. Ele não era filho do Guy. Quem na verdade tinha estuprado ela era o próprio Satanás. E ele era a semente do diabo, que eles tinham obrigado Rosemary a ter relações com ele para poder trazer o filho dele à vida, ao mundo. E Guy tinha feito esse acordo, entregado a mulher para o diabo para poder conseguir sucesso. Rosemary pega de surpresa e, dominada pela loucura da situação, acaba pegando o bebê e dando de mamar e aceitando a condição de que teve um filho com o próprio diabo. O que fizeram com os olhos dele? Ele tem os olhos do pai. Mas que olhos do pai? Os olhos do Guy são normais. O que fizeram com ele, seus loucos? Satã é o pai dele, não o Guy. Ele veio do inferno e gerou um filho de uma mulher mortal. Salve, Satã! Salve, Satã! Satã é pai dele, e seu nome é Adrian. Ele derrubará os poderosos e destruirá os seus templos. Ele redimirá os desprezados e se vingará em nome de todos os queimados e dos torturados. Salve, Adrian! Salve, Adrian! Salve, Satã! Olha, eu fiquei muito chocado quando eu assisti esse filme pela primeira vez, porque realmente eu percebi que tinha alguma coisa errada, achei que era um culto realmente, achei que alguma força maligna tinha se possuído ali na situação, mas eu achei que tinha relação com o marido e não que o próprio diabo tinha engravidado Rosemary. Olha, esse foi um plot twist que me surpreendeu. O segundo filme da lista eu acho que todo mundo aqui já assistiu, ou pelo menos já ouviu falar, e é A Órfã, de 2009. Dirigido pelo John Collet-Serra, que está atualmente nos cinemas com Adão Negro. A sinopse diz o seguinte: uma série de eventos alarmantes faz com que uma mulher acredite que algum mal esteja por trás do rosto angelical da filha de 9 anos recentemente adotada. Quem encabeça ali o elenco é a famosíssima Vera Farmiga. E ela e o marido têm um casal de filhos já, só que eles acabam perdendo uma gravidez interrompida, eles acabam perdendo o bebê ali. E aí, depois de um tempo, eles acabam adotando uma menininha de 9 anos que estava ali precisando de um lar no orfanato. A menina se veste de uma maneira bem peculiar, assim, com roupas de um estilo mais antigo, coloca lenço nos pescoços e nos pulsos e tudo mais. E tudo vai bem, assim, elas tentam adaptar a menina da melhor forma possível, eles têm uma filha que é surda-muda, então eles tentam, fazer essa adaptação também para a menina mais jovem e tudo mais, que a filha deles mesmo, biológica, um pouquinho mais jovem, ele acaba tendo uma relação ali com a personagem da Esther, que é a menina que eles adotam, sendo que o irmão mais velho fica meio assim, não quer muito aceitar. Até então, parece ali uma história normal de família ali, tentando, seguir com um novo membro e tudo mais. Algumas coisas estranhas começam a acontecer ali e a gente vai acompanhando que essa menina é um pouco meio diferente, assim. Ela não tem medo de fazer algumas coisas um pouco maldosas demais. A personagem da Vera Farmiga, a mãe, ela começa a ficar, muito assustada com aquilo ali e quer mostrar pro marido que aquela menina, na verdade, tem alguma coisa de errado, tá tentando acabar com o casamento deles e tá causando muitos problemas. E o plot twist vem logo no final, ali depois dessa obsessão da mãe para descobrir o que está acontecendo, quando ela finalmente consegue contato com o lar adotivo, que supostamente ela estava. Então ela descobre que na verdade aquela menina ela tem uma condição rara e que na verdade ela não tem 9 anos e sim mais de 30, porque ela é uma adulta que se faz passar por uma criança e ela tem uma sede de vingança e tira qualquer pessoa do seu caminho, porque inclusive ela tá de olho no pai adotivo, porque ela sempre faz isso, ela tem esse modus operandi de entrar nas famílias, ficar interessada pelo pai, o pai realmente não tem interesse ali, porque vê ela como uma criança, já que ela realmente parece uma criança, e ela acaba infernizando a vida da família, matando as pessoas e vai pulando de família em família, se fazendo passar por uma criança. Ela tem uma disfunção hormonal rara. Se chama hipopituitarismo. Causa nanismo proporcional, ela só parece uma criança. De acordo com nossos arquivos, Lena Clemmer nasceu em 1976. Tem 33 anos de idade. Não pode ser. Isso é um engano. Pelo seu bem, espero que sim.
Ela tem as cicatrizes? O quê? Eu não sei. Que cicatrizes? Lina foi uma de nossas pacientes mais violentas. Quando estava aqui, era mantida na camisa de força para impedir que machucasse os funcionários. Mas ela vivia lutando para se soltar. Ela se cortou e ficou com cicatrizes nos punhos e no pescoço. É impossível você não ter visto as cicatrizes. Por que ela estava no seu hospital? Ela é doente, perigosa, violenta. Matou 7 pessoas, pelo que sabemos. Ai, meu Deus. Como conseguiu nos enganar? Ela tem se passado por uma criança quase a vida inteira. Convenceu uma família aqui na Estônia para que a adotasse. Quando não conseguiu seduzir o pai, ela matou ele e a família inteira. E depois incendiou a casa. Isso. Como você sabe? Ela desapareceu há 1 ano e perdemos a pista dela. Se for mesmo a Lina, você não tem muito tempo. Olha, eu não esperava por aquilo, porque realmente era uma criança, até, né, a atriz, a Isabelle Fuhrman, ela é uma criança realmente, então jamais esperaria que, na verdade, ela era uma adulta que estava fazendo tudo aquilo ali e enganou muito bem. Uma atuação bem interessante e foi um dos filmes mais falados aí, é um dos filmes mais falados até hoje, porque todo mundo fica sempre chocado quando assiste pela primeira vez e permanece chocado depois que assiste, porque realmente é um dos plot twists mais insanos que eu já vi em um filme. O próximo filme é O Ilha do Medo, de 2010, dirigido pelo Martin Scorsese, e a sinopse dele traz o seguinte pra gente. Nos anos 1950, a fuga de uma assassina leva o detetive Ted Daniels e seu parceiro a investigarem o seu desaparecimento de um quarto trancado em um hospital psiquiátrico. Lá, uma rebelião se inicia e o agente terá que enfrentar seus próprios medos. Nesse filme, né, a gente tem o Edward Daniels, né, que é o Ted Daniels, né, o apelido dele ali, que é o Leonardo DiCaprio, e o Chuck Hawley, que é o Mark Ruffalo. O Edward Daniels está indo para essa ilha, onde tem um hospital psiquiátrico ali, para fazer a investigação do desaparecimento de Rachel Solando. E aí no barco ele conhece o Chuck Hawley, né, que é o Mark, que é o seu novo parceiro que vai ajudar ele nessa investigação. Muito bem. Eles vão procurando ali entender o que está tudo acontecendo ali, e ele vai contando também um pouco da sua história, né? Ele também já foi do exército, já foi um soldado ali, perdeu a esposa num incêndio e tudo mais, então entrou para a polícia e está ali para poder solucionar o caso. Eles encontram um bilhete que a Rachel deixa, né, com um enigma ali, e até falando sobre um número 67. E ele descobre que, na verdade, na ilha, né, tem 67 pacientes, mas eles só acham um registro de 66. E ele fica ali obcecado por descobrir o que aconteceu com a Rachel, como ela conseguiu sair de um hospital psiquiátrico trancado de uma ilha, e também sobre esse paciente misterioso ali que eles estão também tentando encontrar. Nesse meio nós temos também o John Coley, que é o Ben Kingsley, que é o médico ali, o responsável pelo lugar, né? E ele fica num farol onde existem rumores de que há procedimentos médicos ilegais sendo feitos, por exemplo, lobotomias ali, né? Que eram cirurgias feitas nos cérebros para, né, supostamente tirar os problemas psiquiátricos e psicológicos de pacientes. Depois de um tempo a gente vai, né, descobrindo, né, vai se revelando até pro Chuck qual é a verdadeira intenção, por que o Ted decidiu ir para essa ilha encontrar a Rachel, porque existe uma história, né, de que o assassino da sua esposa, né, que supostamente botou fogo na casa deles e matou a esposa dele, ele estava também lá na ilha, então ele também aproveitou dessa situação para poder encontrar o assassino da sua esposa, né, e punir ele de uma outra forma e tudo mais ali. O Ted também acaba tendo visões e muitas enxaquecas ali, ele nessas visões acaba vendo uma garotinha e tudo mais, e tudo isso vai criando cada vez mais a aura de mistério dentro desse filme, e a gente fica muito curioso para saber o que está acontecendo. Bem, no final, ele vai finalmente lá no farol para descobrir o que está acontecendo lá e ver se tem alguma coisa a ver, né? Porque o farol, ele não pode ser acessado, inclusive também não a ala C, né? Fica fora dos limites ali. Quando ele finalmente chega no farol, certo de que vai encontrar as respostas para todos os mistérios que ele está investigando, ele só encontra o John lá, um médico, e o médico revela para ele toda a verdade. E aí que o plot twist chega e deixa a gente embasbacado. E aí ele desvenda, né, finalmente o mistério do Andrew Laris, que é, né, o assassino da esposa, e descobre que, na verdade, isso tudo não passou de uma fantasia da cabeça dele. Edward Daniels, na verdade, é um anagrama pro Andrew Laris, que é o assassino, que é
ele. Da mesma forma que Rachel Solando era um anagrama para Dolores Chanal, que era o nome da esposa dele. Na verdade, o Andrew, o assassino da esposa, era ele mesmo, o marido. Ela tinha problemas psicológicos, né? E num surto ela já tinha botado fogo no apartamento deles. Ele mesmo assim não quis aceitar aquela condição, né? E levou ela e os 3 filhos para morar mais distante numa casa de campo. Ao voltar do trabalho, ele encontra os filhos afogados pela própria mulher num ato de psicose e ele acaba num ato de luto e fúria dando um tiro nela. Não querendo aceitar que tinha matado a própria esposa e que talvez por ele não ter aberto os olhos como deveria, ele acabou causando indiretamente a morte dos filhos, ele criou uma persona quando ele foi levado para essa ilha porque ele era um dos detentos lá. E aí, numa ideia de um novo tratamento, eles tiraram a medicação do Andrew, por isso ele tinha dor de cabeça e alucinações. E a pequena garotinha que ele via nos sonhos era a filha dele, que se chamava Rachel. E aí eles estavam tentando fazer um estudo dessa forma, inclusive botando profissionais que trabalhavam na ilha, como o próprio Chuck Ollie, que era o Lishan, que era, na verdade, um médico lá, para poder fingir que era o parceiro dele, para ver se ele mudava, né, um pouco o comportamento psicótico e, de repente, encontrava uma outra forma ali de tratamento. Só que não estava dando certo, porque, na verdade, ele continuava, né, com essa psicose, achando que era um policial que estava ali investigando o desaparecimento de uma paciente que, na verdade, não existia. E, na verdade, o paciente 67 era ele, o próprio assassino da família. Andrew, por favor, não. Minha arma. O que vocês fizeram com a minha arma? Acredite. Estamos dizendo a verdade. Dolores era uma louca, maníaca, depressiva e suicida. Você bebeu, ficou longe, ignorou o que todos te disseram. Se mudou para aquela casa no lago depois que ela, de propósito, incendiou seu apartamento na cidade onde você está. Está mentindo! Você me trocou com cigarros! Tudo que fez foi mentir! Andrew! Seus filhos, Andrew, seus filhos! Simon. Henry. Eu nunca tive nenhum filho. Sua esposa afogou eles. Na cabana perto do lago. E essa é a menina com quem você sonha toda noite. Eu nunca tive uma A que filha. sempre está dizendo que você devia tê-la salvado. Salvado a todos. Sua filha. O nome dela era Rachel. Você vai negar que um dia ela viveu? Vai, Andrew. Esse foi um plot twist realmente que me pegou de surpresa, porque eu tava todo envolvido ali na hora do filme, doido pra descobrir o que tinha acontecido com Rachel, quem era o misterioso paciente 67 e todos os segredos que o hospital psiquiátrico guardava ali, né? Porque é um lugar para vários assassinos, pessoas criminosas ali, né? Que eram tidas como insanas e jamais esperava que tudo aquilo não passava de uma fantasia e que, na verdade, o causador daquilo ali, porque o próprio personagem do Leonardo DiCaprio estava, na verdade, indo atrás de uma pessoa que não existia, né? Porque ele estava ali associando ela à mulher, misturando um pouco o nome da filha, fazendo um anagrama ali. E, na verdade, o assassino, né, que ele procurava, que era o paciente 67, era ele mesmo. E que, na verdade, seu parceiro era o seu médico. E, assim, tudo ali era uma fantasia da cabeça dele para não aceitar o que ele tinha vivido ali, o que ele tinha feito, né, num ato impensado lá contra a esposa. O quarto da nossa lista é um filme bem mais recente, e é o Corra, de 2017, dirigido pelo Jordan Peele. A sinopse traz o seguinte: Chris é um jovem fotógrafo negro que está prestes a conhecer os pais de Rose, sua namorada caucasiana. Com o tempo ele percebe que a família dela esconde algo muito perturbador. A gente começa ali, né, nesse filme, a história do Chris, né, com a Rose ali, ela querendo levar ele para conhecer os pais dela, um final de semana, assim, né, e ele meio, né, ressabiado com isso, porque a família dela é branca, ele é um homem negro, e ela não tinha falado ainda que ele era um homem negro, disse para ele que não ia ter problema, que não precisava falar e tudo mais, então ele decide ir. Quando chegam lá, né, ele conhece a mãe dela, que é uma psicóloga, que tá ali, né, um tratamento novo, com hipnose e tudo mais, e conhece também o pai dela, que também é, né, da área médica ali, e eles vão se conhecendo ali. Na casa, né, existem 2 empregados, né, uma empregada que trabalha dentro da casa, a Georgina, e o que trabalha no quintal ali, que é o jardineiro,
que é o Walter ali, que são também um casal negro, que ali, principalmente a Georgina ali, em alguns momentos, começa a deixar o Chris ali um pouco curioso sobre algumas coisas, né, um pouco ressabiado, porque eles têm um comportamento em vários momentos ali meio estranho. E aí depois também aparece o Jeremy, né, que é o irmão da Rose. Eles revelam, né, que vai ter uma festa, que já é uma tradição da família e tudo mais. E a Rose diz que não lembrava que ia ser naquele final de semana, tentou acalmar o Chris e tudo mais ali, para poder não ficar, né, meio constrangido. Só que muitas coisas estranhas vão acontecendo também e tal, até que um momento, né, andando na noite, o Chris, que era fumante, né, ele é convidado pela sogra ali para poder entrar, né, num momento de hipnose ali com ela, para de repente ele não ter mais vontade de fumar e não sei o que. Você acaba hipnotizando ele e ele se sente muito mal com aquilo. Só que fica tudo muito assim, será que isso realmente aconteceu? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que a Georgina realmente fica me olhando de canto? Tá tirando meu celular da carga? Alguma coisa está acontecendo mesmo ou tá sendo uma coisa da imaginação? E o Chris fica ali durante o filme se questionando muito sobre isso, né? Até que na festa tá o personagem do Lakeith Stanfield, né, que é o Andrew ali, tá com uma mulher branca, né, todo mundo branco, né, tem ele que é negro ali. E quando ele tira uma foto, né, ele como fotógrafo acaba tirando uma foto e o flash bate no rosto do Andrew, o Andrew fica mandando ele correr, ele ir embora dali, ele ir embora dali, e cria-se uma confusão ali, mas eles conseguem controlar, né, os pais da Rose conseguem controlar ali a situação. Quando ele manda essa foto pro amigo dele, o Rod lembra, né, que o Andrew é uma pessoa que desapareceu ali nos arredores e ninguém sabia mais dele e tudo mais, e aí as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. Quando finalmente o Chris decide ir embora dali e levar a Rose junto, porque ele já não tá mais querendo ficar ali, porque a família dela tá muito estranha e as coisas estão cada vez mais esquisitas, e ele fica insistindo para ir embora, é que o plot twist vem e surpreende todo mundo que assiste pela primeira vez, porque a Rose fica procurando a chave, a tensão vai aumentando, quando ela finalmente fala pra ele, você sabe que eu não posso te dar a chave, né? E aí a minha cara vai no chão, porque ela estava mancomunada com a família e levou o Chris ali para ser escravizado. Eles pegavam pessoas negras e sequestravam e faziam cirurgias cerebrais para colocar o cérebro de outras pessoas brancas que tinham algum tipo de deficiência ou estavam, né, numa velhice ali, prender as pessoas negras no próprio corpo para que as pessoas brancas pudessem controlar os corpos dela e fazer uma escravização mental. Inclusive a Georgina e o Walter, que trabalhavam na casa, eram os avós da Rose que, né, supostamente tinham morrido, mas estavam, na verdade, controlando o corpo desses dois. Rose. Eu não tô achando a chave. Rose! Rose! Rose, me dá a chave! Rose, me dá essa chave! Rose, e agora? Agora a chave! Oh, cuidado, irmão. O que é isso? Eu ainda não fiz nada. O que tá rolando? Cadê a chave, Rose? Já sacou que eu não posso te dar, né, amor? E olha, foi um plot twist não só muito interessante e uma reviravolta que eu não esperava, mas uma grande sacada do Jordan Peele, porque além de fazer um plot twist arrebatador, ainda traz uma crítica social super interessante, que já é marca aí dos seus filmes. Então, assim, é um dos filmes mais emblemáticos dos últimos anos. Eu tenho certeza que você que já assistiu ficou bastante chocado quando assistiu pela primeira vez e chegou no final e descobriu tudo o que estava acontecendo ali. E para finalizar a nossa lista, nós temos um filme realmente muito recente que estreou o ano passado. É Maligno, de 2021, do mestre James Wan. Na sinopse, ele conta o seguinte. Madison começa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas e acaba descobrindo que na verdade são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. E para impedir a criatura, Madison precisa investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância. Bem, aqui nós temos, né, como já foi dito ali, a personagem Madison, que a gente conhece logo no começo do filme e vê que ela sofre abuso doméstico do marido. Numa das cenas iniciais, ele agride ela e ela chega até a bater a cabeça na parede e começa aí, né, a ter essas visões aterrorizantes de assassinato, como se ela estivesse no lugar do criminoso.
Depois de um tempo, quando as coisas vão sendo noticiadas, ela descobre que esses assassinatos que ela estava achando que eram sonhos, na verdade são assassinatos reais e que de alguma forma ela está presenciando esses assassinatos e que isso tem a ver com essa entidade Gabriel, que assombra ela ali por um tempo, e ela descobre que desde a infância. Ela tem uma irmã adotiva, né, chamada Sidney, que tenta, né, ajudar ela a descobrir o que está acontecendo ali, e esses assassinatos vão ficando cada vez mais recorrentes e ela cada vez mais assustada porque ela tem essas visões no ato do que está acontecendo, mas ela não consegue fazer nada, nem sair de lá, nem controlar a situação e fica presa dentro daquelas visões. Quando ela vai visitar, né, a mãe dela para descobrir um pouco mais sobre isso, ela vê fitas antigas, né, ela falando sobre essa entidade, Gabriel, que eles achavam ser um amigo imaginário na época, mas as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas em relação a isso. Bem, quando a gente vai avançando na história do filme, a gente descobre realmente a origem da Madison, né, já que ela era adotada, da onde, né, ela veio e por que existe essa entidade que assombra ela. E o plot twist é um dos mais interessantes. Na verdade, ela se chama Emily e ela, né, ela tem um irmão gêmeo, né, a mãe dela engravidou dela e de um outro irmão, que era, na verdade, o Gabriel. Só que no útero ele não teve capacidade de desenvolver um corpo, então ele se desenvolveu junto ao corpo da irmã. É um caso muito raro que aconteceu ali. A doutora Foster, né, que foi a médica responsável por tudo, né, tentou, na verdade, separar, né, fazer alguma coisa ali para poder fazer com que, né, a Emily Madison ali conseguisse sobreviver, né, sem um irmão que na verdade se tornou um parasita no corpo dela e um tumor maligno. Vem aí o nome do filme. E aí ela decide retirar toda a maior parte do Gabriel para poder a Emily ter uma chance de ter uma vida normal, só que ela não consegue tirar a parte, né, da cabeça cerebral ali, porque senão ela teria que tirar um pedaço, né, eles são ligados pelo cérebro, então ela teria que retirar o cérebro da Emily também. Então ela tira todo o corpo e consegue confinar o resto que sobra na cabeça, né, do Gabriel para dentro da cabeça dela. Só que no começo do filme, quando o marido agride, ela bate com a cabeça e ela, né, sofre aquele trauma ali craniano, ela realmente abre de novo, despertando o Gabriel. E o intuito dele é o quê? Se vingar de todas as pessoas que, né, tiveram a ver com a retirada do corpo dele. Então ele controla o corpo da irmã para matar todo mundo que, né, se pôs no caminho dele, principalmente a equipe médica da doutora Foster. Ele ainda usa, né, o cérebro da irmã e o corpo dela e desenvolveu até poderes, porque ele controla a eletricidade e tudo mais, consegue se comunicar através de rádios e TV, tem um pouco ali desses poderes ali. E olha, eu vou te dizer, foi um plot twist muito interessante, porque eu jamais esperaria que a entidade Gabriel fosse, na verdade, um irmão gêmeo que era parasita no corpo da irmã e usava o corpo dela e o cérebro dela para cometer assassinatos e se vingar das pessoas que, né, tiraram o corpo dele, né, e não deixaram ele se desenvolver ali e absorver o corpo da irmã. E olha, é muito interessante porque o James Wan cria realmente um filme que é uma homenagem a vários subgêneros do terror, cria realmente uma galhofa ali, um filme muito divertido e muito interessante de assistir, com um plot twist muito legal e ganchos até para uma continuação que, se for boa assim, igual foi o primeiro filme, eu tô muito interessado em assistir, porque Maligno foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir ano passado, porque é muito legal mesmo e um dos plot twists mais interessantes que eu assisti nos últimos anos. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem, não se esqueça, a gente tem o último vídeo especial de Halloween, então não perca, mas já se inscreva no canal, ative as notificações, porque vai sair muitos vídeos ainda até lá, e deixa o seu like nesse vídeo aqui também, beleza? A gente se vê de novo em breve.
Tchau!